Carta 30. Meu querido pai, não sei como escrever, ou melhor, não sei o que dizer. De sabor e tristeza enchem o meu coração. Sinto como se a vida fosse um fardo pesado demais para carregar. Decepção e pesar é tudo que me resta. Aquele em quem confiei, ele, a quem milhares na Judéia tinham começado a considerar como a esperança da nação, ele que, como confiavam seus infelizes discípulos, devia redimir Israel. Jesus foi entregue esta manhã pelo procurador romano para ser condenado à morte, e eles o crucificaram. Lágrimas de tristeza indescritível caem sobre o pergaminho enquanto escrevo, e mais eloquentemente do que quaisquer palavras te dizem como estou ferida por este pesado golpe. Jesus, o nobre, meigo, cortês e sábio profeta, que ensinava com tal graça e sabedoria, e que nós criamos ter sido enviado por Deus para ser o Salvador de nosso povo e o príncipe que sentaria no trono de Davi para restabelecer o antigo esplendor de nossa nação, está morto. Com ele, pereceram todas as nossas esperanças. Quando ele inclinou sua cabeça ensanguentada na cruz, as cabeças da chorosa Judéia curvaram-se uma vez mais para o pó, sob o jugo de Roma, do qual todos acreditavam que ele os libertaria. Com ele se extinguiu a nascente luz do sol do Messias, que esperávamos e acreditávamos ser ele. Mas não temos mais esperanças. As filhas de Israel podem agora sentar-se no pó e cobrirem-se com os véus do infortúnio, porque aquele a quem confiavam está morto. Perplexos e desanimados, seus seguidores vagueiam nos campos ou se escondem da multidão que busca também a vida deles. Não posso conter as lágrimas, amargas lágrimas. Como o Senhor em sua ira cobriu as filhas de Sião com uma nuvem e abateu do céu à terra a beleza de Israel. Todos que passam, como disse o profeta, baterão palmas para nós que cremos nele e sacudirão a cabeça às filhas de Jerusalém. É este o homem, o poderoso profeta, a quem os homens chamaram de Filho do Altíssimo, o Messias de Deus, o príncipe de Davi, a excelência do saber, a alegria da terra? A punição de tua iniquidade está consumada, ó filha de Sião. Assim eu choro e assim me queixo, porque verdadeiramente medo e decepção caíram sobre nós, desolação e destruição. Ó meu Pai, não sabemos que caminho seguir. Aquele em quem confiávamos provou ser como um de nós, fraco e impotente, e sofreu a morte sem o poder de salvar-se. Aquele que salvou a outros não pôde escapar da morte na cruz romana. Enquanto escrevo, ouço o sacerdote Abner no pátio lá embaixo, zombando de meu tio Amós em voz alta. Vosso Messias está morto. Um famoso e grande profeta, seguramente, vós nazarenos escolhestes, nascido em uma manjedoura e crucificado como um ladrão. Não disse eu que aquele que podia falar contra o templo e os sacerdotes era de Beelzebu? O rabino Amós não replicou. Vergonha e decepção selam seus lábios. Por este modo, nossos inimigos triunfaram sobre nós e respondemos somente com o embaraço de nossos rostos. Até mesmo os discípulos estão proibidos e uma recompensa é oferecida por Caifás pela prisão deles. E todos aqueles que 2 dias atrás estavam tão cheios de esperança e orgulhosos por sentar-se aos pés de Jesus ou segui-lo onde quer que fosse, agora temem confessar que alguma vez o conheceram ou viram-no. Somente a alta posição do tio Amós como sacerdote é que o protege e a sua família da prisão. Mas, querido Pai, a quem tenho confiado todos os meus sentimentos e pensamentos, pronunciaremos Jesus como impostor? Pode ele em cujo rosto se estampava celestial dignidade
cujos lábios difundiram verdades tais como os sábios filósofos e profetas sagrados amaram estudar e ensinar, cuja vida inteira foi sem culpa e que viveu apenas para fazer o bem, pode ser ele, deve ser ele pronunciado como um enganador? Quando recordo os doentes que ele curou, os pobres que ele socorreu, os enlutados que ele confortou, a ignorância que ele esclareceu, os mortos que ressuscitou, as sublimes verdades que ele ensinou, seu amor de Deus, seu respeito pelo culto no templo e a perfeita moralidade de sua vida diária, a sinceridade de tudo quanto disse e o amor universal que ele parecia sentir no peito por todos que estavam tristes, não posso, oh, não posso levar minha pena e escrever a palavra impostor, associando com o nome dele. Mas que direi? Ah, sinto-me desolado e miserável, como aqueles que, confiando todos os tesouros de seu coração à guarda de outrem, que acreditavam nele como bom e verdadeiro, descobrem que ele era indigno de confiança e os trai. Jesus afirmou que ele veio à terra estabelecer um reino e sentar-se no trono de Davi, e que todas as nações receberiam, através dele, as leis de Jerusalém. Onde está agora o seu poder? Onde está o seu trono? Onde estão as suas leis? Seu poder terminou com a morte. Seu trono é a cruz romana, colocada entre ladrões, e as leis romanas, ou melhor, o poder que ele devia destruir o condenou à morte. Esse inesperado, imprevisto, assustador resultado espantou-me, e não somente a mim, mas a todos que foram levados por fascinação a confiar nele. Até mesmo João, o discípulo bem-amado, ouço agora andando sem cessar no quarto vizinho, a soluçar como se o coração fosse rebentar. Maria, a voz doce de minha prima, ouço de momento em momento, tentando acalmá-lo, embora esteja magoada como todos nós, até o mais íntimo do ser, pois confiava em Jesus, se possível com mais fé do que eu, e daí seu desânimo com a morte dele, quer pelo fim súbito de todas as suas esperanças nele, quer pela restauração de Israel. Choramos hoje à noite, abraçadas, até que não tínhamos mais lágrimas a derramar. E eu a deixei para tomar a minha pena e levar a ti minha tristeza. Ouço o infeliz João responder a Maria desesperadamente: Não tentes confortar-me, Maria. Não há mais lugar para a esperança. Ele está morto, morto. Tudo está perdido. Nós que acreditávamos nele, temos somente que fugir, e se salvarmos as nossas miseráveis vidas indo para a Galiléia, retornaremos uma vez mais às nossas redes. O sol que brilhou tão ofuscamente demorou ser uma fantasmagoria e desapareceu na escuridão. Aquele a quem eu não podia senão amar, vejo que amei demasiado, sendo que ele não prova o que eu cria que ele era. Oh, como podia ele ser como filho de Deus e todavia não o ser? Contudo, eu o amava e adorava como se ele fosse o verdadeiro filho do Altíssimo. Mas eu o vi morrer como um homem, contemplei seu corpo sem vida. Eu vi a profunda ferida feita em seu próprio coração pela lança romana. Eu me atirei sobre ele quando foi tirado da cruz e lhe implorei pelo seu amor por mim, para dar-se algum sinal de que ele não havia sido preso pela morte. Coloquei minha mão trêmula sobre seu coração. Estava parado, parado, imóvel como pedra, como qualquer outro morto. A carne de seu cadáver era fria e viscosa. Ele estava morto, morto. Com ele morreram todas as nossas esperanças, as esperanças de Israel. Ele pode viver de novo, disse Maria, suave e hesitante, como se ela própria não tivesse tal esperança. Ele ressuscitou Lázaro, não te lembras? Sim, porque Jesus estava vivo para fazê-lo, respondeu João, parando de andar. Mas como pode o morto ressuscitar o morto? Não,
Ele não se moverá, falará ou respirará de novo. Por esse modo, querido Pai, fomos levados a lamentar com vergonha nossa desilusão, as esperanças totalmente malfadadas. Eu inocentemente admito que me apressei demasiadamente em confessar Jesus como o Messias de Deus. Mas, que podia eu fazer se não crer em alguém que parecia ser um anjo do céu, um príncipe celestial? Há um pavoroso e profundo mistério em tudo. Até o fim críamos que ele se libertaria e escaparia da morte. Ah, por nossos pecados Deus permitiu esse grande desapontamento caísse sobre nós todos. Tento procurar alguma consolação em recordar tudo que ele era bom e santo, mas essa lembrança somente escurece a nuvem do presente, porque eu irresistivelmente indago: como pode ele, que era tão bom, tornar-se tão grande e enganador? Eu vivo e respiro, enquanto ele que me ensinou que tinha vida em si mesmo e que eu cria que podia ressuscitar-me se morresse, está morto agora e jaz em um túmulo, e enquanto eu vivo, ele sobre quem, segundo nós terminamente pensávamos, a morte não tinha qualquer poder, pois as portas do sepulcro se abriam à sua voz e deixavam sair os moradores ressurretos. Foi conquistado pela morte e demonstrou ser somente o mortal filho de José e da viúva Maria. Ela está inconsolável. Sua tristeza corta o coração de quem a testemunha. Não somente perdeu o filho único, em volta de quem todo o seu apoio maternal se entrelaça, mas parece humilhada. Humilhada no verdadeiro pó da vergonha de que ele tenha morrido, deixando milhares que confiavam em sua palavra, fugitivos por causa do nome dele e desapontados em tudo o que esperavam dele. Mesmo agora ouço os profundos suspiros de seu coração partido do leito onde se encontra, no quarto de minha tia, para onde João a levou depois da execução de Jesus, a pedido dele. Ela pede que a deixem só. Eu esqueço minhas próprias tristezas quando penso no que ela sofre, muito mais do que pode suportar, porque subitamente ele foi retirado da posição da qual atraía todos os olhos e morreu ignominiosamente, deixando atrás de si o estigma da fama de impostor. Isso magoou seu coração mais agudamente do que se tivesse sido feita sem filhos. Oh, eu a ouvi dizer ao rabino Amós quando ele entrou em casa: oh, podia ele ter me enganado desse modo, ele de quem eu cria ser a essência da verdade? Ah, meu filho, melhor que tivesses permanecido em tua humilde tenda, levando uma vida simples e útil, do que pela temporária popularidade de um nome de profeta teres oferecido esperanças e promessas aos teus seguidores que tu jamais poderias realizar e encontrar tal morte. Isso fez meu coração sangrar de fato. Meus cabelos grisalhos irão para o túmulo da vergonha de que eu seja a mãe daquele que enganou Israel. Todavia esperei grandes coisas da parte dele, mais do que todos os filhos dos homens. Mas eu não habitarei nessas tristezas sem fim, tristeza misturada com mortificação, porque o orgulho de todos foi humildemente para o pó. Far-te-ei uma descrição, querido Pai, daquilo que ocorreu depois da prisão, porque desejo que conheças todos os pormenores referentes a Jesus, a fim de que possas ver quão perfeitamente ele sustentou o elevado caráter que atraiu todos os homens após si, até o final, permanecendo de pé diante de seus juízes como um homem humilde, consciente da inocência e possuindo mesmo o involuntário respeito e admiração de seus inimigos. Oh, como pôde ele ter sido tão enganador? Contudo, ele está morto, e por estar morto, não falhou em todas as coisas gloriosas que prometeu concernentes a si próprio. A morte dele, disse o discípulo Pedro, que esteve aqui hoje à noite, para perguntar a João
o que fariam eles agora? A morte dele enterrará para sempre todas as nossas esperanças. Mas não me demorarei no relato do julgamento e condenação de Jesus, pois sei que estarás interessado em saber como tal homem pôde ser condenado como um malfeitor. Em minha última carta, falei da prisão de Jesus e da traição de Judas. Levado pelos seus captores, amarrado pelos punhos com uma corda, ele foi levado dos escuros bosques do Monte das Oliveiras, onde ele tinha sido encontrado a orar, e conduzido com grande ruído para dentro da cidade, pelo portão de César. É perto do arco que o rabino Amós mora. Era a 3ª hora da noite, e eu tinha ido para o meu quarto que dava para a Rua dos Reis, quando fui despertada por uma repentina algazarra de homens ferozes, quebrando o silêncio da noite. Ouvi então os vivos brados de alerta das sentinelas romanas, o galope de vários cavaleiros, um confuso tumulto e entre mentes os gritos que aumentavam. Mas copiarei para ti o relato que minha prima Maria fez a Marta, de Betânia, escrito por ela própria, ao invés de acrescentar alguma coisa de mim. Subi até a parte mais alta da casa, de onde podia ver a rua, diz Maria em sua carta. E vi uma multidão avançando com tochas flamejantes. Logo chegaram ao lado oposto da casa pelo menos 200 homens, semivestidos de ar selvagem, com olhos faiscantes e fisionomias carrancudas. Aqui e ali entre eles estava um levita, incentivando-lhes, e vi também Abner, o sacerdote, atiçando a ira com uma eloquência ruidosa e gesticulação veemente. Atrás cavalgavam 5 cavaleiros romanos com lanças baixas, guardando um jovem que andava diante das cabeças dos cavalos. Era Jesus. Seus cabelos estavam desgrenhados, sua barba arrancada, sua face desfigurada e suas vestes rasgadas. Ele estava pálido e sofria, embora andasse com passo firme. Rompia em lágrimas, e também a Dina, que tinha vindo ver o que estava se passando. Ele ergueu os olhos e disse de maneira tocante: "Não chores por mim." Ele teria dito mais. O sacerdote, porém, o golpeou rudemente na boca, e a multidão, seguindo o exemplo, o teria insultado mais se não fossem os soldados romanos que voltaram as lanças em todas as direções para protegê-lo contra a violência. Eles o tinham livrado da cólera dos judeus por ordem do centurião e deviam levar Jesus a salvo perante Pilatos. Assim, por esse modo, guardado e escoltado pelos homens que ansiavam pelo seu sangue, Jesus foi conduzido ao pretório, onde o procurador romano residia. Gradualmente, toda a multidão, cavaleiros, judeus, sacerdotes, os carregadores de tochas e o submisso prisioneiro desapareceram na distância, sucedendo-se um silêncio terrível e sobrenatural. Voltei-me e olhei para o rosto de Adina. Ela estava encostada, pálida como mármore, uma das colunas do terraço. Que pode tudo isso significar? Disse ela com emoção. É possível que ele tenha permitido ser aprisionado? Ele que podia destruir ou fazer viver com uma palavra? Que significa essa pavorosa cena que acabamos de testemunhar? Não pude responder. Era inexplicável, incompreensível para mim. Tudo o que sei é aquilo que meus olhos acabam de ver, que Jesus, nosso profeta, nosso rei, nosso Messias, em quem todas as nossas esperanças e a alegria de Israel se achavam depositadas, foi arrastado prisioneiro através das ruas, desamparado e sem ajuda. Estremeci, não sei por qual desconhecido pressentimento. Subitamente a Dina gritou: "Ele não pode ser injuriado, ele não pode morrer, ele é um profeta poderoso e tem poder para infligir a morte a seus inimigos."
Não temamos. Ele se rendeu apenas para mais terrivelmente destruir seus inimigos. Não temeremos o que Pilatos ou os sacerdotes farão. Eles não podem causar dano ao ungido Siló do Senhor. Enquanto ainda falávamos, queridíssima Marta, uma figura sombria passou furtivamente embaixo no terraço e pareceu procurar as sombras da casa. Neste momento, meu pai, o rabino Amós, abriu o portão externo com uma tocha na mão para seguir a nosso pedido à multidão e ver o que sucederia a Jesus. A luz brilhou em cheio sobre a figura alta e magra de Pedro, o pescador galileu. Seu rosto sombrio e severo mostrava uma expressão de séria ansiedade. És tu, Pedro? Exclamou meu pai. Que é tudo isso? Quem ordenou a prisão de Jesus? Que fez ele? Aquele homem detestável e invejoso, Caifás, procura destruí-lo e subornou com grande quantidade de ouro os judeus vis a fazer isso. Vem, amigo Rabi, e morramos com ele. E o galileu avançou rapidamente a um passo que meu pai não podia acompanhar. Isso foi há 1 hora atrás, e contudo nenhuma notícia chegou do pretório. De tempo em tempo um horrível clamor de morte, onde fica o palácio de Caifás, chega-nos aos ouvidos, e a luz das tochas invisíveis ilumina o espaço acima das torres do palácio. É uma noite terrível, de agonia e expectativa. A Dina, em sua dolorosa incerteza, não fosse minhas súplicas, iria sozinha ao pretório para tudo ver e saber. Conservo-me calma somente escrevendo-te. A Dina começou também uma carta para o pai dela, relatando essas coisas tristes, mas deixa cair a pena para dirigir-se ao terraço a cada ruído. Quando terminará essa noite pavorosa? Que revelará o amanhã? A Dina confia que nada acontecerá ao profeta sagrado, pois aquele que pôde ressuscitar teu irmão Lázaro não pode temer a morte. Além disso, não prometeu ele que veio de Deus para ser o rei de Israel? Se ele entrar no pretório hoje à noite, amarrado como um cativo, será para sentar-se no trono romano que há lá dentro, e amanhã estará com Pilatos acorrentado aos seus pés. Escrevo-te isso para enviar por Eleque ao amanhecer, a fim de que tu e Lázaro possais apressar-vos a ter conosco na cidade. Demorou 1 hora desde que escrevi a última linha. O intervalo foi de agonia. Boatos nos chegam de que os sacerdotes insistem em que Pilatos sentencie o profeta à morte. Os gritos, crucifica-o, crucifica-o, chegaram distintamente aos nossos ouvidos. João está aqui agora. Cerca de 1 hora depois de Jesus passar, ele chegou à nossa casa quase sem roupa, porque os judeus lhes rasgaram as vestes, na tentativa de fazê-lo também um prisioneiro. Ele está calmo e confiante, dizendo que seu bem-amado mestre jamais poderá ser injuriado por eles, e que ele, dentro de pouco tempo, se libertaria de seus inimigos e se proclamaria rei de Israel, com um poder que nunca um homem teve antes. Que o Deus de Jacó defenda Jesus. João foi agora mesmo ao templo conseguir notícias, disfarçado de sacerdote, usando a vestimenta de meu pai. Estremeço com medo de que seja descoberto e preso, pois os judeus são tão cruéis contra os seguidores, bem como contra o mestre deles. Acabei de ver um mensageiro passando apressadamente ao longo da rua. O cavalo dele caiu e quase o lançou sobre a nossa soleira. Era o mensageiro de Emílio, o nobre cavaleiro romano, que é noivo de minha prima Adina. Ela apressou-se a ajudá-lo. Ele estava apenas estonteado e logo pôde dizer que trazia uma mensagem de Lúcia Metela, a loura e jovem mulher de Pilatos, recomendando-lhe não se envolver com o profeta, mas libertá-lo, porque ela tivera um impressionante sonho no qual viu Jesus sentado no trono do universo, coroado com as estrelas do céu, a terra sendo o escabelo de seus pés, e todas as nações reunidas prestando-lhe homenagem. Enquanto os deuses e deusas
do elevado Olimpo lhe lançavam as brilhantes coroas e cetros aos pés dele, saudando-o como Deus. Esse foi o relato feito pelo mensageiro a Adina. Em seguida, montou de novo em seu cavalo e prosseguiu rapidamente a caminho do pretório. Essa narração do mensageiro encheu nossos corações de alegria e esperança inexprimíveis. Confiantes em que Jesus é o Filho de Deus, não temeremos o que os homens possam fazer-lhe. São 3 horas da manhã, e a madrugada é tão fria que não posso mais segurar essa pena. Enviarei esta carta logo que os portões da cidade sejam abertos. Venham imediatamente para o nosso consolo, porque este não é o momento dos amigos de Jesus estarem fora de Jerusalém. Meu pai voltou. É dia. Ele diz que nada pode salvar Jesus, exceto o seu poder divino. Os judeus são muitos, aos milhares, e clamam pelo sangue de Jesus. Pilatos tem apenas um grupo de soldados e teme usar a força, com medo de que o povo exasperado se revolte abertamente e tome a cidade de suas mãos. O que podem facilmente fazer se todos se unirem. Ele treme, disse meu pai, entre o medo de condenar o inocente e o pavor da vingança dos judeus, se ele o libertar. Nada pode salvar o profeta, senão seu próprio poder miraculoso. Aquele que salvou outros, certamente se salvará. Enquanto meu pai estava falando, um homem entrou precipitadamente. Ele era baixo de estatura, largo de ombros, com uma barba espessa e vermelha, olhos estreitos e uma fisionomia carrancuda e desagradável. Suas vestes estavam esfarrapadas, bem como todo o seu aspecto. Tinha em sua mão direita uma pequena bolsa que retinia de moedas, enquanto sua mão trêmula a segurava. Estava todo tremendo e segurando meu pai pelo braço como um rápido e nervoso movimento de um lunático, gritou loucamente: Ele os deixará? Deixará? Deixará o quê, Iscariotes? De quem falas? Estás loucos? Deves estar, depois de tua ação essa noite. Ele se deixará matar por eles? Morrerá ele? Morrerá? Pensa que ele escapará? Ele pode, se quiser. Para ele as cordas são de areia. Não, não. Ele está de mãos e pés atados, respondeu meu pai tristemente. Ele não se defende. Temo que ele deixará que lhe façam o que quiserem. Ele nenhum esforço fará para salvar a vida. Ouvindo isso, Judas, pois era aquele homem perverso, bateu na testa enrugada de um modo frenético, com a bolsa de dinheiro, e com um ar de terrível desespero saiu correndo, gritando: Eu o salvarei! Os sacerdotes terão de volta o seu dinheiro. Ele não morrerá. Se eu acreditasse que ele não faria qualquer milagre para escapar, jamais tê-lo-ia vendido. Eu esperava ganhar o dinheiro e confiava que, se eles o prendessem, Jesus escaparia por seu próprio poder. Não imaginava que ele não o exerceria para salvar-se. Eu te salvarei, inocente homem de Deus, porque somente eu sou o culpado. Ah, se eu tivesse suspeitado disso! Mas ele não morrerá. Com esses devaneios, desapareceu em direção ao pretório, deixando-nos espantados com o que ouvíramos. Sim, disse meu pai, eu vejo agora. Judas esperava agarrar o dinheiro e enganar os sumos sacerdotes, confiado no divino poder do profeta, para escapar da mão deles. Vede a força da consciência. Ele agora está louco de horror e remorso, pois bem sabe que aquele a quem traiu é um homem de Deus, sem pecado ou fraude. O sol nasceu. O destino de Jesus está selado. O procurador assinou a sentença de morte e ele deve ser crucificado hoje. Mas assim como Judas, não creio que ele possa morrer e que
a hora por algum milagre maravilhoso de libertação pessoal. Assim, tremulamente, nós temos esperanças e esperamos. Aqui termina, meu querido pai, o que minha prima escreveu a Marta e Lázaro. E como é muito minucioso, por favor, recebe-o como se fosse escrito por mim mesma, porque durante a noite eu estava muito nervosa para escrever com a sobriedade com que ela o fez. Mas agora que tudo está terminado, agora que Jesus jaz morto no túmulo, descansando para sempre, pude eu tristemente voltar à minha pena. Na minha próxima carta, te farei um relato do julgamento de Jesus, como me foi narrado pelo tio Amós e por João, um dos que estavam presentes até o fim. Esta tarde vou ver o sepulcro onde o enterraram, porque, embora ele tenha com sua morte tão amargamente esmagado todas as nossas esperanças nele e demonstrado que não era o que críamos que ele era, meu coração e afeição vacilam sobre sua memória e irresistivelmente conduzem meus passos na direção de seu último lugar de descanso. Embora enganados, não posso reprovar a memória de Jesus. Oh, não, não posso. Mas não me atrevo a confiar em mim mesma para dizer tudo o que sinto. Somente desejo poder esquecê-lo para sempre, assim como lamento ter tentado convencer-te de que ele era o Siló dos profetas. E, no entanto, nunca um homem falou como esse homem, meu querido pai. E se o Siló na verdade vier, pode ele praticar maiores obras do que Jesus fez? Em tudo ele era o Filho de Deus, menos na morte. Esse acontecimento afasta todas as nossas esperanças e nossa fé nele como Cristo. Tua triste, mas afetuosa filha, Adina.